Fala, galera do podcast do Conjunto Extraordinário, mais um podcast para conta, contando a história dos moradores, influenciadores, empreendedores, a galera aí para levar essa mensagem bacana para você aí de casa. Não se esqueça, viu, de ativar o sininho das notificações, dar aquele like e compartilhar bastante para a ferramenta do YouTube entender que esse vídeo é bacana, entregar para muitas pessoas e você também compartilhar com um amigo que não conhece ainda o nosso podcast, dá aquela moral lá pra gente lá, viu? E vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, Fácil Imóvel, onde você encontra os melhores imóveis para vender, para alugar, quer administrar, colocar na administração, fazer a parte de locação, de venda, fala com a Fácil Imóveis que eu garanto, você não vai se arrepender, lá você tem as melhores opções para cuidar bem do seu imóvel. Trevo Lavicar, onde você encontra os melhores serviços de estética automotiva para o seu carro. Quer dar aquele trato no seu carro, fazer aquela bela higienização? Fala lá com a Trevo Lavicar que eu garanto que você não vai se arrepender. Eles vão dar aquele trato, deixar seu carro novo de novo e eles só usam produto da Avontes, viu? Copiador Central, onde você encontra os melhores serviços de gráfica aqui no Conjunto Ceará. Quer fazer plotagem, banner, fazer identidade visual nova do seu Instagram, da sua arte lá? Vai lá na Copiador Central que eu garanto que eles vão dar a melhor assistência para você ter uma mudança visual no seu negócio. Ó, aqui essa caneca foi feita lá na Copiadora Central, então tamo junto. Se você não conhece, vá lá na Copiadora Central, dá aquela passada lá. Ponte da Tapioca, onde você encontra as melhores merendas aqui no Conjunto Ceará. Você quer comer um cuscuz gostoso, uma tapioca, um buruaca? Vai lá na Ponte da Tapioca, eu garanto que você não vai se arrepender. Lá tem cappuccino, café, tem a parte de waffle, tudo que você imaginar em termos de merenda, cuscuz, lá no Ponte da Tapioca tem. Então, recomendo, viu? Você conhecer lá. E a nossa Carteiras Morangas, se você quer ficar naquele estilo, com couro legítimo, aqui ó, Carteiras Morangas, tem várias opções, tem cinto, chaveiro, tem várias opções de couros. Você quer presentear alguém com estilo, é na Carteiras Morangas, ó. Várias opções. Então, você quer presentear um amigo, um pai, colocar também como porta-cartão, Carteiras Morangas é a opção ideal para você. Tamo junto. Estamos com um convidado aqui muito especial, um amigo meu, advogado, cara bem bacana, bem aparentado, meu amigo Oswaldo Cardoso. Irmão, obrigado aqui por compartilhar um pouquinho da sua história aqui com a gente, contar aí pro pessoal de casa, os nossos moradores aqui no nosso Conjunto Ceará. E conta aí quem é o Oswaldo, né? Obrigado, Ney. Obrigado a você que tá de casa. E principalmente gostei do bem aparentado, Olha viu? aí. Faz sinal que eu tô bem na fita, cara. Satisfação. Muito obrigado por esse convite. Aos nossos amigos aqui, o nosso diretor aqui também, obrigado aí pelas referências. E, cara, eu sou o Oswaldo Cardoso, sou advogado. Cresci em Fortaleza, né? Vim, quando era criança, nasci em Quixadá, né? Mas com 11 anos vim morar em Fortaleza. Morei na Grande Messejana, mas conheço toda a Fortaleza, né? Fui vendedor de panela, Sim. Vendi livro, fui policial militar, fui comi no Beach Park, trabalhei como auxiliar de cobrança, fui segurança em festa, tem muita história. Bagagem grande aí, né? Demais. E hoje estamos, graças a Deus, sendo advogado, né? Deixamos o nosso cargo público de policial militar, que eu era cabo da PMCE, e hoje advogamos, damos aula em cursinho, em universidade, pós-graduação e também na própria rede social, né? E a história é longa, né? Pra gente bater aqui. Pode acochar. Eu imagino, meu irmão. Cara, doutor, vamos contar um pouquinho lá do início, né? Como foi que você pegou aquele gosto pela profissão de atuar na parte do direito aí, nessa parte tão bonita e brilhante, né? Que é a parte do direito aí dos advogados, né? Conta aí o pessoal de casa. Cara, Ney, é tão interessante. Eu nunca imaginei, para você de casa, que em ser advogado. Nunca foi um sonho. Eu quero ser advogado. Eu queria ser professor de biologia. Olha aí. Né? Então, eu buscava cursar biologia, estava dando aula, só que eu precisava também de uma estabilidade financeira. E estava na época do boom do concurso público. Né? E eu parecia o pai do Cris, daquela série. Sim. Trabalhava dando aula, trabalhava no CDI do Pão de Açúcar, trabalhava no Colégio Lourenço Filho, me virando, até que veio a vibe do concurso público. Então me desafiaram, que eu não conseguiria passar em um concurso público, até que o primeiro que abri eu fiz, que foi da Polícia Militar, e engajei. No decorrer da minha vida de militar, eu senti a necessidade de fazer um curso superior. Sim. Um amigo falou assim, rapaz, e se um dia acontecer um nó e a gente, porventura, for demitido da polícia, tiver uma ocorrência, uma legítima defesa? Isso ficou na minha cabeça e disse, realmente, vamos buscar um nível superior. E um amigo meu, que hoje é advogado, também o Feitosa, tá lá em Itapipoca, em Tururu, por ali, meu amigo Feitosa, ele na viatura, ele plantou a sementinha do direito na minha cabeça.
rapaz, vamos fazer o curso de Direito, tem um desconto para quem é policial militar, e eu acabei indo para a Unigrande, né, a FGF, né? Sim. A época, aqui na Porto Velho, e me inscrevi no vestibular, passei e comecei a cursar o Direito. Trabalhava na Polícia Militar de 22 às 6, basicamente 6 por 1, 5 por 2, e pela manhã, nos dias, eu ia assistir aula, né? Então, nesse período de faculdade, eu me apaixonei ainda mais pela profissão, consegui passar no exame de ordem ainda dentro da faculdade. Depois que me formei em bacharel, e já tinha basicamente a OAB, só não podia expedir porque eu era policial militar, é incompatível. Eu, depois de um ano de saio ou não saio, pegava o conselho com meu pai me dava uma coxa, meu pai também era policial militar, saia não, um cargo público, você tem menino pequeno, porque eu tinha 2 filhas na época, hoje eu tenho 3 filhos. E a minha esposa, não, sai que a gente desenrola. Minha esposa, enfermeira, fazia bolo para me ajudar, até que eu decidi um dia sair da profissão de policial militar, pela porta da frente, tinha acabado de ser promovido a cabo, tudo direitinho, mas eu preferi me aventurar na advocacia. Não tinha apadrinhamento, não tinha nenhuma peixada, não tinha ninguém na área jurídica, mas fui. Como é que eu comecei a conseguir clientes? Fiz 2.000 cartões de visita e comecei a distribuir para meus amigos e para os policiais militares que eu conhecia. Na época não tinha um boom tão grande de WhatsApp ou de rede social, só o Facebook. Eu entregava para eles, entregava na viatura e fui fazendo esse merchandising, né? Entregando para os meus amigos, precisou de alguma coisa, me chame. Qualquer situação me chame. Era realmente generalista. Também, enquanto partida, não tinha muito dinheiro, porque tinha sido meu cargo público, tinha que economizar bastante, e a minha esposa me dando suporte. Eu tinha um golzinho vermelho, deixava em casa, pegava um busão do Maracanaú para Fortaleza, Sim. lá para a Defensoria Pública, colocava um blazer dentro da mochila, chegava na Defensoria, colocava o blazer. A Defensoria ficava olhando as pessoas que saíam chateadas da Defensoria, não pela Defensoria dar um mau atendimento, porque a demanda era muito grande, as pessoas não tinham paciência de esperar, saíam chateadas, iam para o estacionamento. E lá eu ia conversando com o pessoal, qual é o teu problema? Então a primeira causa foi um direito de família, um divórcio consensual, que aí eu fiz um salário. Eu na época da PM ganhava 3.200, tinha o velho consignado e recebia uns 1.800. Sim. Né? Então, na primeira causa eu fiz R$ 1.200. Então eu disse, opa, dá certo. Porque o advogado, ele, por mais que não se diga pela legislação, o advogado ele é um empreendedor, ele é um vendedor. É verdade. Ele vende um serviço jurídico e você tem que ser vendedor. Hoje eu entendo porque é que Deus me fez vender panela, ser comi, ser policial militar, para eu poder, quando chegar na advocacia, ter desenvoltura para não deixar de ter o frio na barriga, que eu continuo tendo. Aqui no podcast eu tenho um frio na barriga. Sim. Recebi a medalha hoje, frio na barriga. Para não sumir essa sensação, mas que eu consiga ter desenvoltura e atender os requisitos que meus clientes precisam, né? Então, eu vendo a situação na época da caserna, eu me apaixonei pela profissão e com esses desafios, aí me aprofundei ainda mais, estudava para concurso público, para delegado, para promotor, para juiz. Eu basicamente cessei, foquei no escritório, que a gente tem um escritório aqui em Fortaleza, na Avenida Dom Luiz, e temos também um escritório em Foz do Iguaçu. Sim. Né? Fora parcerias, basicamente todos os estados a gente tem parceria no direito militar, direito criminal, empresarial, eleitoral e concurso público. Né? Então, pela rede social, a gente conseguiu atingir o público muito grande com a advocacia. Então, esse foi basicamente o caminho, né, que eu trilhei do meu cargo público, do meu sonho, até ter o nível superior. Né? Então, esse foi o grande caminhar, meu amigo Ney. E a decisão, meu irmão, de você assim, sair da carreira militar, queira ou não, né? Um emprego ali com estabilidade, com um concurso, né, tal, e beleza, você teve aquele seu primeiro caso, tal, mas como foi aquela sensação, assim, de você chegar pra família, pra contar, e tomar essa decisão e ir viver da parte do direito, né, advogar? Cara, foi um desafio porque meu pai, meus irmãos, os homens, basicamente, eles pensavam racionalmente, diziam, olha, você tem algo garantido, um cargo público, você já é estável. Né? Então você tem seu dinheiro, sua aposentadoria, 13º, férias, você tem extra, vários benefícios. Fora que você tem um porte de arma, né? Você é uma autoridade, né? Então todo mundo queria essa situação. Contudo, a minha mãe, minhas irmãs, minha esposa,
minha sogra e principalmente os meus filhos precisavam que realmente eu ficasse em casa. Eu trabalhava sempre à noite, então raramente eu estava à noite para um jantar com os meus filhos. Então eu senti que o peso da família ele vale muito mais e você consegue, se você perseverar, mudar o jogo da sua vida. Então eu fui para a advocacia por isso. Além de buscar uma estabilidade financeira melhor, maior e autonomia, principalmente territorial, eu posso, tipo, dia 3 agora de junho eu vou fazer uma defesa em Porto Alegre. Então, eu tanto posso fazer virtualmente quanto eu posso fazer presencialmente. Né? Então, a liberdade geográfica que um cargo público não me daria. E o cargo público é limitado. A advocacia ou empreendedorismo, você é ilimitado. Vai caber de você, se você realmente arregaçar a manga e ir. E principalmente, você que é empreendedor, que você trabalhe por rede social. O meio para quem é desconhecido, Ney, para quem nos assiste, é rede social. Não precisa pagar você fazendo um vídeo, precisa ser o máximo elaborado, mas você, pelo menos explicativo, você consegue trazer seguidor e entrar no radar de alguém. Então, a dificuldade para sair, todo mundo tem um medo. Todo mundo tem medo de mudar. Mas para mim, eu consegui superar o medo, consegui engajar na advocacia e, lógico, consegui fazer o diferencial. Uma dica também importante para quem é jovem advogado, todo mundo quer fazer tudo. Você pode até fazer tudo, mas que numa coisa você seja específica. Eu, como era militar, então tive uma facilidade no direito militar. Tive uma facilidade na segurança pública. Eu fiz uma especialização em direito eleitoral, então tive algo ainda mais específico. Né? Então tive que investir dinheiro. Hoje eu já fui... tenho um MBA em Ohio, na Universidade Americana, né, de business, de liderança, já para melhorar tanto o meu serviço de liderança, como também posicionamento na rede social, né, autoridade do que a gente vem trazendo. Né? Então, essa mudança, ela traz um medo de deixar uma garantia para o que não é palpável. Você que é advogado, dezembro e janeiro, para mim, são os piores meses na advocacia. Não porque não apareça cliente, é porque é suspensão de prazo, é muito imposto para as pessoas pagarem, né? Tem as responsabilidades de final do ano. O pessoal quer, às vezes, investir dinheiro no Natal, no Ano Novo, não quer pagar um advogado, aí deixa para entrar com um processo lá para fevereiro ou março. Então eu já sei que essa época é complicada. Aí eu dou um pulo do gato para vocês, o Jump of the Cat, pulo do gato. Eu até digo que é um mês de baixa, mas essa época é época de quê? Época de quê? De muito concurso, seleção pública, tipo colégio da Polícia Militar, colégio das Forças Armadas. E sempre tem erro em questão de concurso, sempre tem erro em questão de classificação. Então, se você também for especialista nesse ponto, você consegue ganhar dinheiro na época de baixa. Então, traduzindo, se você for uma pessoa que se dedique e seja desenrolado, você vai conseguir faturar bem. De um dia para o outro, não. De um dia para o outro, só se for coisa ilícita. Mas de algo que você não traga um atalho de trabalho, você vai conseguir aos poucos. E rede social. O que também eu consegui fazer nessa mudança foi buscar networking, procurar pessoas que eu me inspirava, que eu via que era um bom advogado, assistir e estudar. Né? Não existe fórmula mágica para o empreendedorismo, não existe fórmula mágica para a advocacia, não existe fórmula mágica para você passar no concurso público. É bunda na cadeira e estudo. A mesma coisa para você continuar empreendendo no direito, na advocacia. Então, essa transição é turbulenta porque é uma garantia, mas hoje, como empreendedor, com certeza, eu tenho muita saudade da Polícia Militar. Todo dia, eu sempre digo, todo dia tenho saudade, quando eu vejo uma viatura passando, dá aquele arrepio da abordagem de você prender um indivíduo à margem da lei que assaltou uma pessoa, e você vai lá e prende a pessoa e diz assim, muito obrigado. A mesma sensação é quando você está defendendo alguém que foi preso injustamente, ou que está com algum problema de situação de dívida e a gente consegue resolver e a pessoa diz assim, doutor, muito obrigado. Né? Então é basicamente a mesma situação. Então foi um desafio, mas com a base familiar, minha esposa sempre me apoiando, meus filhos, né? Então assim eu consegui bem evoluir numa crescente nesse tipo de situação. Né? Massa. E doutor, você tem algum caso específico aí, né, no decorrer da sua carreira que foi mais marcante, mais difícil para você? Cara, eu posso dizer que teve vários casos, mas eu vou citar aqui 3 casos. Uma síntese jurídica aqui como fosse uma aula. O primeiro caso que eu peguei de repercussão, que saiu até no jornal O Povo,
de situação triste, foi um pintor na região ali do Conjunto Palmeiras, que ele foi preso, mas a Polícia Militar o prendeu por quê? Porque tinha uma informação de que tinha um carro fazendo assaltos e tava esse cidadão e 2 indivíduos. Só que o cidadão era vítima. Ele foi saindo de casa, como a gente poderia sair de casa, e 2 indivíduos abordaram o carro e levou o rapaz refém para ficar dirigindo. Quando a Polícia Militar prendeu os 3. Né? Então eu lembro bem que o rapaz se abraçou com a Polícia Militar e os policiais foram favoráveis a ele, dizendo: olha, pro delegado, nós temos dúvida porque ele chorou assim, assim, assado. O cara ficou preso 4 meses. Né? Até chegar a audiência de instrução, onde o próprio indivíduo que foi preso, que realmente era o meliante, ele disse: não, esse cidadão aí ele era vítima. O próprio indivíduo. E os policiais militares foram favoráveis, dizendo: olha, a gente tem dúvida, a gente apresentou pro delegado, o delegado ratificou a prisão. Né? Então, um cidadão ficou 4 meses. Então, por isso que eu digo, nem tudo que aparece na mídia pode ser verdade. Nem tudo que aparece em jornal pode ser verdade. Nem tudo que aparece no Facebook, no Instagram é verdade. Uma pessoa passou 4 meses preso. Aí quando a gente coloca a reportagem que foi inocentado, todo mundo coloca o elogio, mas antes desses 4 meses, todo mundo criticava que o cara fosse um bandido. E não era. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto de uma situação de grande repercussão foi em 2020, né, que a gente já como advogado, a gente participou como advogado defendendo os militares aí daquela paralisação que teve das forças de segurança militares aqui do estado, que não é motim, o nome técnico não se chama motim, mas a gente defendeu aquele pessoal, a gente acompanhou desde a movimentação dos primeiros momentos até o final, com habeas corpus, liberdade, tanto na controladoria de disciplina, e a gente conseguiu reportagem com a Folha de São Paulo, né, com grandes veículos que a gente também conseguiu fazer muitas absolvições, né? E algo também assim que a gente, nesses últimos tempos que a gente tem atuado também muito no Tribunal do Júri, né? A gente fez a defesa agora, por último, no júri de um policial militar, né, que foi acusado de ter assassinado, né? Um indivíduo, certo, ali pelo Itaperi, só que realmente foi em legítima defesa, né? E esse caso chamou muita atenção, por quê? Porque o policial ele ficou abalado psicologicamente, lógico. A família da pessoa também fica, né, da pessoa que faleceu, mas foi uma questão de legítima defesa e a gente conseguiu absolver no Tribunal do Júri, um júri também que teve muita repercussão aqui no estado do Ceará. Então, de memória, esses foram que nesses últimos tempos realmente impactaram a gente de situação de a gente poder ir à aula na universidade, poder explicar um pouco do dia. Agora, tem vários outros, né? Tem também de pessoas que fez atropelamento, homicídio culposo e que não tinha culpa e mesmo assim respondeu. A gente também, questão do Colégio da Polícia Militar, de classificações do Colégio da Polícia Militar para os alunos, para as crianças, a gente foi um dos primeiros a conseguir aqui no estado do Ceará mais de 30 liminares, né? Então, assim, tem várias coisas legais, mas esses daí são coisas que realmente chamaram a atenção à época de quando saiu essas notícias. Imagina, viu? Que fica naquela expectativa, naquela parte de ansiosa para saber como é que vai ser o resultado, né? E espera sempre que no final tenha sido favorável, né? Cara, porque assim, entenda, o advogado, cara, ele não defende o bandido. Eu fiz uma postagem esses dias no meu Instagram e o pessoal tá com o pau, advogado de bandido. Se ele soubesse que eu advogo mais pra polícia do que pra indivíduos à margem da lei, de quem realmente seria culpado, o advogado ele defende a legislação. Se a legislação ela não é cumprida, existe erro da aplicação dela, a pessoa não deve responder. Esse é o Estado Democrático de Direito. A gente não pode inventar isso. Bandido bom é bandido morto? Isso é muito relativo. Por quê? Porque eu posso sair hoje aqui do podcast e sem querer atropelar uma pessoa. Passou uma criança no meio da rua e atropelar, como na época da polícia aconteceu isso. O cidadão saiu de um posto policial que a gente atuava na CPRV e foi dirigindo o carro e uma criança soltando pipa de costa, o cara não viu e atropelou. E aí, o cara é bandido? Ele tem que ser morto? Isso é muito relativo. Então, a sociedade às vezes ficou contaminada, né? E isso com massa de respeito, por algumas vozes, e eu não tô falando em questão política não, que deturpou a ideia. Porque o bandido bom, morto, é aquele que não é seu parente, que não é você. Às vezes, o pai de alguém bebe, chega em casa, bate na mãe. E aí, é bandido ou não é bandido? Mas é bandido só porque o cara é estuprador? Ou é bandido só porque é traficante? Olha o cara que bate na esposa todo dia, que quebra o celular da esposa. E aí? É bandido ou não é?
o irmão de alguém que é usuário de droga e faz um assalto, e aí, é bandido ou não é? Merece ser morto? Então isso é muito relativo. Isso é o que eu disse, o direito ele é muito relativo. Aí você está dizendo assim, poxa, é porque o senhor é advogado de bandido, né? O pessoal diz, não, fui 10 anos da Polícia Militar, saí da frente, advogo para a segurança pública, é o meu maior catálogo de cliente é a segurança pública. Então assim, a gente vê que esse tipo de situação ela é muito complicada. Eu digo, no dia a dia, a pessoa colide o carro, precisa de um para-choque. Raramente as pessoas querem, se não tiver um seguro, ele não vai procurar numa concessionária. Ele quer procurar, às vezes, aonde? No lugar que é mais barato. Um desmanche, entendeu? Então, a sociedade tem que entender que não é o fato de advogar no direito criminal militar, que a gente advoga o bandido. A gente advoga para a lei. Se a lei está mal aplicada, se a polícia prende mal, se é feito mal os julgamentos, ou se realmente não é dado as garantias constitucionais, que isso é importante, das garantias constitucionais, aí o advogado consegue trabalhar. Mas nem é por isso que o cara senta com um bandido para tomar uma cerveja. Agora a gente trabalha no direito, meu amigo. Imagina, meu irmão. Eu, como você mesmo citou, né? Tem aparecido algumas vezes, eu vejo algumas matérias que saem aí no jornal O Povo, né? Você tem aparecido bastante atuando também na parte militar, né? De algumas decisões, né? Favorável a alguns policiais. Como é que tá sendo, né? Esse trabalho também? Seria por conta do fato, né? Também de você ter sido militar, você acabou se identificando também um pouco mais nessa área? Cara, facilita demais. Demais. Porque como eu já tive quase 10 anos da Polícia Militar e conheci essa seara, e inicialmente também quando eu estava no próprio quartel, a gente passar aqueles bizu, conversar no dia a dia, né, sobre isso, atrai bastante. Então a gente tem cliente da área militar no Ceará, no Paraná, temos em São Paulo, temos no Pará, né? Então assim, temos em Brasília. Então sempre alguém da área militar traz pra gente. Não só a Polícia Militar, como bombeiro militar, policial penal, policial civil, Forças Armadas, né? Então, é um nicho muito específico, porque tem um código próprio, que para você que é jovem advogado, que quer empreender no direito, é importante para que você possa também trabalhar, né? Então, assim, essas decisões são decisões que realmente deixam a gente muito feliz, porque mostra que a gente está avançando no direito e a justiça vem reconhecendo, né? É o que eu disse, a justiça ela traz justiça. No lugar da gente deixar preso em dúvida, é melhor deixar solto, né? Então, muitos dos nossos clientes que, porventura... Porque assim, olha, como é que hoje é a dinâmica? Um policial militar, ele faz uma prisão. Sim. O indivíduo que é preso, ele nunca vai gostar de ser preso. Aí ele chega na audiência de custódia e diz que ele apanhou, isso foi torturado. E, infelizmente, a legislação diz para o juiz o quê? Tem que mandar para abrir um procedimento para o policial. A realidade é essa. Quem não sabe de casa, é isso que acontece. O policial, o honesto trabalhador que fez a prisão legal, vai responder criminalmente na justiça militar, para poder apurar se realmente aconteceu aquela denúncia. Lógico, 95% são infundados. Então, o advogado que ele conhece o sistema judicial e a legislação, ele vai conseguir fazer a estratégia correta e poder absorver os clientes, né? Então, essa questão da segurança pública dá um boom por causa disso, e a gente está nessa... Com os policiais, fora a questão de caserna, que foram basicamente quase 10 anos, já estamos também em 2027 fazendo 10 anos de advocacia só nessa área. Então, querendo ou não, já cria-se uma referência sobre isso. E eu fico muito feliz que eu tenho até uma medalha Martinho de Alencar, da gloriosa Polícia Militar do Ceará. Olha aí, né? A gente também tem uma medalha que é uma honraria de alta relevância na corporação, e eu fico muito feliz por ter essa honraria, ter sido cabo da Polícia Militar, e sempre levanto essa bandeira, nunca vou esquecer, é para sempre, né? A gente não esquece, mas sim, a legislação militar é importante, e a gente tem poucos advogados especialistas. Tem alguns que trabalham, mas não são especialistas, mas a gente tem pouco advogado aqui no Ceará especialista, não só no Ceará, no Brasil todo, no direito militar, mas é uma hora muito boa para quem quer trabalhar. Doutor, em relação, falando um pouquinho dessa parte militar, né? Você acha que teve alguma mudança, né, significativa, claro, a favor, né, de melhoria para os policiais, da época que você entrou, em relação à parte, você era da Ronda, né, entrou acho que nesse período desse concurso, né, a fardinha ainda era azul, né, mais ou menos ali, e aí para
hoje em dia atual, os policiais, de uma certa forma, estão com um trabalho mais digno, mais confortável em relação à parte de benefícios para a Polícia Militar? Ou ainda é uma luta que a Polícia Militar, você como advogado, né, de uma certa forma, pode falar um pouco mais com propriedade, ainda precisa buscar mais, né, para poder ter uma corporação com benefícios melhores, né? Pronto, perfeito. Cara, a tua pergunta é tão interessante e pertinente. Quando eu entrei na Polícia Militar, lá em meados de 2009, né, eu acho que nossos vencimentos eram em média de 1.200, aí tinha uma gratificação por causa do Rondo Quarteirão, chegava próximo dos 2.000. Já tinha uma estrutura muito boa, diga-se de passagem, né, em termos financeiros, em termos de material. Lógico, toda empresa, toda estrutura ela tem que estar sempre em evolução, sempre vai ter problema. Eu tenho um escritório, hoje o sistema travou na hora da audiência. E a gente paga um aplicativo, de certa forma, caro, um investimento. E travou. Nunca travou, mas travou hoje. Né? Então é porque a empresa que me dá o aplicativo ela é ruim? Não, mas a gente dá o feedback para, olha, aconteceu no meio da audiência, foi a primeira vez, já faz um ano, mas na minha época tinha essa situação do valor. Hoje ele está bem mais. Se eu tivesse na minha graduação. Então eu acredito que está em evolução. A segurança pública, ela não é uma conta matemática. 1 mais 1, 2 está resolvido. Não. Existem vários fatores. Vários fatores. Não só político, mas principalmente social. Né? Então, tem coisas que a segurança pública resolve que não era para ela resolver. Mas é porque ela é a última barreira mesmo. Né? Então, um exemplo, um caso que aconteceu comigo uma vez. Eu patrulhando em uma viatura, tem uma pessoa que se jogou em frente à viatura pedindo para ser presa. Aí eu disse, mas por que ser preso por quê? Isso lá na Messejana, no Janguru Sul. Quer ser preso por quê? Não, porque eu quero sair da droga. Aí ele queria ser preso, porque ele quer sair da droga. Então ele procura a polícia. Questões consumeristas, de consumidor, que a polícia não deveria intervir, jogam para a polícia. Né? Então a polícia ela é sempre aquele super-herói que ninguém quer, mas quer ao mesmo tempo. Né? Então, assim, na minha época, a questão financeira era pequena, uma estrutura que estava crescendo, e hoje eu vejo sim, hoje que tem uma evolução muito boa, vejo que a estrutura é muito melhor, vejo que os batalhões estão muito mais organizados, os policiamentos especializados também estão bem equipados. A questão da violência urbana ela é uma questão crônica em todo o país. Em todo o país. E aqui eu não estou defendendo partido A ou B. É de quem esteve na polícia e hoje advoga. Esteve na polícia militar, antes de estar, porque meu pai já era da polícia militar, meu pai serviu 36 anos, a polícia. Então, assim, vim do meu pai, engajei na polícia militar, saí da polícia militar, estou no direito, onde é o criminal militar, e que eu vejo também as mazelas da sociedade. Então, a segurança pública, principalmente da polícia militar, fazendo esse funil para a minha área, ela tem uma melhoria exponencial. Lógico, tem que melhorar, mas tem porque é uma grande evolução. Mas em termos financeiros, você tem gratificações, você tem extra, que na minha época estava se iniciando, né, a ISO. Na minha época foi implantado benefício para gratificações para quem aprende armamento de fogo, também estava se iniciando. Isso é muito bom. Hoje, a Constituição Federal ela já deixa o policial militar, lógico, vendo a questão de compatibilidade de horários, você já poder dar aula. Na minha época já não tinha. Né? Então, tudo isso são pontos positivos que vai somando-se. Né? Na minha época tinha aquela questão das Hilux, né? Que era a Honda Quarteirão, a Hilux. Criticavam porque era um carro de alto desempenho. Só que ele subiu uma calçada atrás de um bandido. Sim. Aí criticavam porque era um alto desempenho. Aí mudou, né? Mudou para outro tipo de veículo. Aí criticavam porque mudou porque era mais econômico. Né? Então, assim, o que é que eu vejo às vezes das críticas? As críticas elas têm que ser relacionadas ao meio. Não criticar por criticar. Essa xícara é amarela, muito amarela. Aí eu coloco branca. Não, agora ela é muito branca. Não. Tem que ser algo racional. Se afastar da questão da política para dizer assim, ó, irmão, gratificação tá pouca, a gente tem que batalhar por isso, pela gratificação. Beleza. Opa, peraí. Deram uma gratificação onde não tinha, então parabéns porque deram uma gratificação. Essa é a melhor transparência e honestidade para a sociedade, para todo mundo. Então, eu acredito hoje, sinceridade, que teve sim um up de melhoria na segurança pública em termos de pessoa, em termos de instrumento. Agora, que tem que melhorar mais, tem. Porque não é algo 1 mais 1, 2, ela não é estável. Então, esse é o ponto
que eu vejo da minha época para cá. Sim, sim, que bacana. E em relação à parte da atuação, né, do direito, tem alguma área específica que você se identifica mais? Porque assim, nós vemos que tem várias áreas de atuação, trabalhista, parte civil, a parte criminal, né, a parte militar em si, tem várias áreas. Tem alguma área específica que você gosta mais de atuar, se identifica mais? Porque é claro que você tem advogados parceiros que, por mais que você não goste de atuar num, tem outros que é especialista, né, na área trabalhista, um exemplo. Uhum. Então, assim, tem alguma área específica, doutor, que você gosta mais de atuar? Cara, que eu gosto mais, né? Segurança pública, direito militar, né? Direito o criminal, concurso público, eleitoral, administrativo. Aí no escritório eu tenho advogados que me auxiliam, que aí já pegam a questão trabalhista, previdenciário, civil, né? Sim. Mas é que eu gosto mesmo, eu gosto de estar fora do escritório. Eu gosto de gente, eu gosto de conversar. Né? Faço as petições, reviso, mas se ficar dentro do escritório, eu fico agoniado. Eu gosto mesmo é de ir, conversar com o juiz, estar na audiência, conversar com o promotor, conversar com o delegado, conversar com o cliente. Gosto de acompanhar nas audiências. Massa. Né? Então eu prefiro o externo. Eu acho que o externo o parlar, né? É uma oportunidade melhor de você poder defender o seu cliente e os direitos dele. Sim. Mas lógico, a gente também tem outras áreas do direito que outros advogados que ficam com a gente no escritório ou home office, eles resolvem pra gente. Bacana. E a gente falou um pouquinho, né, sobre questão da valorização, né, pelo fato de você ter sido militar também, que a valorização que pode ter acontecido, né? Vamos falar também sobre a valorização do advogado. Você acha que também houve essa valorização, tanto na parte com a ajuda, né, do órgão, né, da OAB, ou se essas tecnologias que hoje em dia estão chegando, que muita gente fala sobre profissões que podem acabar, não podem acabar, poderiam, de certa forma, ou prejudicar, né, a parte do advogado? Cara, é o seguinte, primeiramente, mandar um abraço para nossa presidente, né, da OABCE, a Cristiane, né? Então, assim, cara, a advocacia não vai acabar. Por quê? Porque a IA ela nunca vai descobrir o que é o sentimento. Acabou. Então, você que é advogado, pensa, vendedor vai acabar? Nunca vai acabar, porque a IA não vai saber o que é o sentimento para você convencer a venda. É um parlar, é um convencimento. Então, lógico, você vai ter ferramentas que vai ajudar, ferramentas que vai poder acelerar o teu trabalho. Agora, se o advogado, se o empreendedor, ele ficar com receio das novas tecnologias, da IA, aí é onde ele se prejudica, se ele ficar com receio. Agora, se ele entender que aquele instrumento, ele é um parceiro seu para aumentar suas vendas, aumentar cliente e aumentar a qualidade do seu serviço, acabou. Acabou. Você pode dizer assim, doutor, mas antigamente tinha a fita cassete, aí o CD, o pendrive, aí são instrumentos, objetos. Objetos. O que é objeto? Celular. Pode ser que ele acabe e vire um pendrive. É objeto. Agora ele não sente o sentimento. Você pode colocar uma historinha lá no chat GPT. Chat GPT, faça uma defesa por Oswaldo Cardoso sobre pensão alimentícia. Ele pode fazer. Mas aquilo que você vai conversar lá com o juiz, assim, excelência, tá vendo aqui, ó. Essa pensão, se ele pagar essa pensão, ele vai passar necessidade. Excelência, eu tenho que aumentar a pensão porque o que o rapaz está dando, ele está fugindo, está deixando a criança fora de um colégio. Esse sentimento, IA nenhuma vai dar. Então, para quem está na advocacia ou está no próprio empreendedorismo, o sentimento humano, ele é insubstituível. Vai ter instrumentos que você vai poder acelerar o seu trabalho. Então, a dica maior é o quê? Use esses instrumentos como parceria no seu trabalho. Sim. Né? E sobre a ordem dos advogados, eu não tenho nada que reclamar. Salas boas, investimento, lógico, é o que eu disse, tudo é evolução. Tem coisas que alguém vai se agradar, tem outras pessoas que não vai se agradar. Faz parte. Tem gente que vai gostar de um presidente de comissão, tem gente que não vai gostar do outro presidente de comissão. Faz parte da vida. A vida, ela é assim, ela não é reta. Ela é assim. Agora, as críticas que eu acredito devem ser críticas respeitosas e construtivas. Não adianta eu ter uma crítica que eu guarde dentro de um saco mágico. Não, eu dou a crítica e dou a solução. Ó, eu não gostei desse branco não, mas olha como a amarela fica bonita, como isso. Pronto, isso é uma crítica construtiva. Essa xícara é branca e é feia e não presta. Se eu tivesse com a xícara seria melhor. Mas qual a solução para a xícara? Né? Então essa é a grande definição que a gente traz para a vida e principalmente para os órgãos. Então, assim, a Ordem dos Advogados, ela realmente é a guardiã da justiça, um órgão indispensável à justiça e vem crescendo cada vez mais. Lógico, uma evolução,
Em nenhum local existem pessoas perfeitas, porque o órgão é feito de pessoas. E não existem pessoas perfeitas, mas eu não tenho que reclamar da OAB. Se eu tivesse, como da Polícia Militar, eu falaria, ó, esse ponto aqui, mas eu creio que é uma evolução. E aqui no Ceará, as últimas gestões são gestões que vêm trazendo a advocacia como primícia. Vai ter vozes que vão reclamar, lógico. Aí parte delas, mas a minha experiência é de excelência com a OAB. Que massa, que bacana, viu? Muito bacana aí sua opinião. E doutor, em relação toda essa parte, né, do trabalho, dessa parte dinâmica, né, que o advogado tem que lidar, né, tanto com a parte emocional, com a parte, muitas das vezes, né, da outra parte, como é que você lidar com isso, né, tentando de uma certa forma, muitas das vezes tentar resolver da forma amigavelmente, porque assim, a gente sabe que tudo que se pensa em processo para levar para a justiça é demorado. Né, tem todos os seus trâmites ali normais, né, por conta que precisa ter, além mesmo da quantidade de número de processos que tem, né? Então, assim, você tenta de uma certa forma lidar mais ali com essa parte de resolver amigavelmente ou sempre aquele cara que vai, não, vamos pra briga, incentiva o cliente, não, vamos logo para poder lá cobrar e resolver na justiça, porque tem esses dois casos, né? Muitas das vezes o advogado ele tenta de uma certa forma ser um pouco mais solutivo, né? Na questão ali que o problema cabe a isso, e outros que às vezes o problema cabe nessa solução, o cara que prefere levar para a justiça. Cara, é interessante que você falou aí, um processo é igual ao relacionamento. Sim. Entendeu? O acordo sempre é um bom negócio. Sempre é um bom negócio. Tanto para quem demanda, para quem é demandado. Ingressei com ação de danos morais. Se outra parte quiser fazer um acordo e for vantagem. Estou sendo demandado por danos morais. Poxa, realmente eu vacilei. Eu quero... Não, eu não vacilei. Então, prossigo. Então, o acordo é sempre um bom negócio. Lógico, agora tem situações que é o que eu disse, é um relacionamento. São duas pessoas. Fora as duas pessoas, podem virar 4. Advogado de cada um. E às vezes o advogado, ele quer o quê? Ele quer uma demanda longa para provar uma inocência, alguma coisa do tipo, se for um caso de dano moral, né? Mas em termos de conflito, eu, particularmente, seria a última opção. Se eu conseguir fechar um acordo logo, eu já fecho. Lógico, com o meu cliente querendo. Meu cliente fala assim, rapaz, o que pode acontecer? Lógico. Eu queria um acordo e o cliente, não quero acordo não, quero que rapapeia, quero pro pau, pra pancada. Acontece, né? O cliente, eu digo, cara, aqui, mas a melhor opção, não, mas eu não quero. Aí você vai seguir o cliente, porque o processo não é do Cardoso, o processo é do cliente. Sim. Então não adianta a gente ir contra o cliente. Agora, você vai dizer a realidade. Agora, se chegar um ponto também que ele queira ir pra briga com outra parte, que eu digo que a briga é no papel, não é na mão, né? Sim, sim. Querer ir pra briga, e você vê que, não, aqui fere o meu princípio como advogado, aí eu renuncio. Só, irmão, não tem condições, eu entendo que o direito é assim, você tá querendo ir, tá enviesando pro outro lado, eu vou renunciar, vou lhe dar 10 dias aí e você acha outro advogado, né? Mas sempre o acordo, eu prefiro o acordo. Agora, se for necessário, vai até a última instância discutindo se realmente for plausível. Agora, é o que eu disse, relacionamento. Também vai depender muito do advogado da outra parte. Eu quero o acordo, o outro advogado não quer brigar. Né? Brigar no sentido jurídico, né? Sim. Quer brigar, não, quero isso. Pronto, eu já tive uma execução de valores em que o meu cliente ia ganhar R$9.000, eu ia ganhar R$2.000. E a outra parte estava impugnando. Aí o que foi que eu disse? O que é impugnar? Ele estava colocando recurso, e o meu cliente precisando do dinheiro. Foi que eu disse, cara, eu vou fazer o seguinte, vamos deixar os teus 9.000, os meus 2 que ele tá questionando, eu vou derrubar para 1.500. E o cara aceitou. Olha aí. Então eu perdi pro meu cliente ganhar. Mas podia eu ficar debatendo e demorar aí mais 5 anos? Poderia. Como os dois... Meu cliente me pagou. Entenda, meu cliente me pagou para fazer a ação. Sim. Eu ganhei a ação, 9.000 é dele, e o juiz condenou outra parte a pagar 20%. Os honorários. Os honorários de sucumbência. Fora o que ele já me pagou. Então eu já tinha ganho. Então eu ia ganhar um pouco a mais por ter trabalhado bem no processo. Então eu tirei um pouco mais, tirei R$500. Outro advogado não questionou mais, jogando recurso protelatório, faz parte, não é ilegal. E fechamos o acordo. Então vai depender muito das duas partes também de você ter isso. Ah, não, eu só viso o dinheiro, eu só vou, não solto um centavo. Aí é do pensamento de cada um. Mas o meu cliente gostou. Doutor, você vai perder. Então ele é um cliente que de boca a boca ele vai falar desse testemunho e vai me indicar para mais gente. E até
Um mau negócio é um bom negócio, né, meu irmão? Exatamente. E ele vai me indicar para mais gente. Com certeza. Você pega a indicação dele, resolver o problema do cliente, uma coisa que poderia durar aí mais 2, 3 anos, né, por conta do processo em si, né, e acabou resolvendo ali da melhor forma, né? Exatamente. Que massa, que bacana, doutor. E, doutor, em relação à parte, né, de todo o seu trabalho, né, de trabalhar, ter essa parte do contato ali, né, nas audiências com o juiz, né, já existiu alguma forma de você ver, né, a dificuldade de acessar a questão da parte do processo judiciário ou até mesmo ali do engessamento do processo para poder solucionar um caso seu ou então dar andamento a um caso seu? Cara, é raro, mas acontece. Tipo, a dificuldade hoje que a gente tem, caso vá pegar uma questão criminal, é se você for trabalhar na vara da ORCRIM, Organizações Criminosas. O que é que a legislação diz? Que o advogado tem que ter acesso irrestrito. Só que nessa vara, cara, por ser uma vara muito específica e hoje com essa questão aí de organização criminosa, algo muito que tem 3 juízes, 3 promotor, algo muito, assim, complexo, digamos. Hoje, quando o advogado pede acesso, tem um dia específico, as audiências são virtuais, você não consegue ter tanto acesso com o juiz, e isso dificulta muito a atuação do advogado. A realidade é essa. Mas, em si, as varas criminais, vara da Fazenda Pública, normalmente tem um balcão virtual, que agiliza, é uma audiência virtual que você faz com o assessor e passou para o juiz, marca o horário, e também presencialmente. Eu nunca, isso quase 10 anos, nunca tive problema com magistrado, no sentido de chegar na vara, lá da comarca, e querer ter a conversa com ele. Sempre foram disponíveis. Nunca fizeram assim, não, chega aqui e volta depois, entendeu? Mas já aconteceu também em uma vara no interior, em Pindoretama, certo? Eu acho que é juizado lá, né, que é a crítica construtiva. De eu peticionar várias vezes, não dar andamento. Aí eu tenho que me deslocar daqui para lá para apontar o que já estava feito 10 vezes nos autos. Né? Então isso atrasa. Aí tem que ficar mostrando para o cliente que a culpa não é do advogado diligente, é a vara. Mas é o que eu disse, é exceções. Para ter ideia, estou pensando aqui em situações que podem dar algum tipo de situação. Mas hoje, eu creio que para o advogado criminalista, a grande dificuldade é a ORCRIM nessa questão de você pedir o acesso. Você pede o acesso, tem que enviar um e-mail para o juiz autorizar. Se demorar muito, você entrar com habeas corpus. E isso, pessoas inocentes que são detidas, ficam lá amargando a cadeia, enquanto fica nesse debate, que às vezes é algo bem simples. E o que é que a legislação diz? Que é o acesso irrestrito ao advogado de imediato. Então, esse é um ponto que eu creio que o nosso judiciário tem que melhorar, achar uma forma para que as defesas não fiquem no prejuízo e não tenha só o argumento de dizer, não, é porque é algo complexo e é demorado. Não importa. Colocou a procuração no sistema, é para estar liberado. Ponto. Eu acredito nisso. Não tem que ter uma avaliação do juiz para verificar porque o advogado que fez a habilitação nos autos. Isso aí, para mim, já sai fora do que a legislação diz sobre a ampla defesa contraditória. Bacana. E, doutor, em relação à parte, né? Eu tenho, né, uma empresa que a gente atua muito nessa parte, né, de processos por conta de devedores e tal, que a gente precisa entrar para fazer. Muitas das vezes a gente prefere sempre acordo. Lá sempre a gente prefere acordo, mas muitas das vezes a pessoa não quer entrar no acordo ou enfim, porque quer procurar advogado para poder pagar e tá no direito. E muitas das vezes o processo, né, eles demoram. Porque a gente entra ali com o processo de cobrança, você, na sua visão, né, acho que isso poderia melhorar em relação à parte do judiciário, porque um processo que poderia ser mais rápido, muitas das vezes demora 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, né? Para ser solucionado, que eu tô botando de complexidades menores. Não tô botando um processo de um crime que precisa de prova, que isso e aquilo, ou então um processo contra o governo por conta disso e disso aqui, o governo surrupiou, né, recursos, beleza, é uma coisa mais complexa, mas eu tô falando no sentido, vamos botar aqui para um contrato de aluguel, um contrato trabalhista, né, uma coisa que de muitas das vezes, trabalhista eu acho também um pouco mais complexo, mas é uma coisa mais simples, às vezes uma briga de vizinho, né, uma coisa mais assim nesse sentido. Os processos às vezes demoram muito, não sei se é pela quantidade que tem ou se é por conta do judiciário em si que tem a deficiência em relação à parte de juízes para poder dar essa demanda, né? Pronto, a tua pergunta ela é pertinente, lógico, como eu disse.
tudo tem que ter evolução e melhoria. Sua crítica ela é importante, com ouvidoria do Tribunal de Justiça, para quê? Para melhorar a demanda. Mas eu acredito o seguinte também, vai depender de vários fatores. Imagine que eu protocolei hoje uma ação de danos morais, que é simples, certo? No juizado especial. Protocolei agora. Pum! O juiz recebe essa demanda e já marca uma audiência de conciliação. Então tu já sabe a audiência. Essa audiência ela pode ser, imagine, daqui a um mês ou daqui a um ano, dependendo da demanda que tem o juizado. A data. Tipo, eu fiz uma audiência hoje na auditoria militar. A data da audiência de hoje que não teve, na agenda do juiz é só 12 de agosto. Até lá tá tudo preenchido. Então, assim, não é culpa do judiciário, a priori, compreende? Tá tudo preenchido. Então, assim, ele vai trazer a mais próxima. E às vezes a mais próxima já tá longe. Sim. Então, imagine um contrato de aluguel, como você falou. Protocolei hoje, tá no sistema. Chegou amanhã, o juiz não vai ficar lá concluso. É o nome que fica lá para ser o primeiro despacho. Chegou amanhã, o juiz não se manifestou. Depois da manhã, não. Faz 10 dias. O que é que tem que fazer o seu advogado, doutor Cardoso? Por gentileza, uma diligência na vara, que quando chegar lá, certeza movimentar. Então, qual é a minha estratégia do meu escritório? Eu protocolo. Se eu não for no outro dia, no outro, a gente vai despachar. Pra gente já ter uma notícia do que é que vai acontecer e mostrar pro cliente. Chego no local, tiro uma foto. Meu amigo Ney, ó, tô aqui na primeira vara civil aqui da cidade de Fortaleza, na comarca de Fortaleza, da Caucaia. Ó, já despachei teu processo, são exatamente 19 horas e 1 minuto. Beleza, irmão? Só pra dizer que eu vim aqui. Feedback pro cliente. O cliente sente o quê? Protegido. Poxa, o meu advogado foi lá e tá por mim. Às vezes muitos colegas advogados não fazem porque a demanda é pequena e ele não quer todo dia ir gastar combustível só para isso. Então o que é que a gente faz? Rapaz, a gente protocolou 10 ações na semana. Então a gente pega a sexta-feira para ir despachar todo mundo. Aquelas que não se movimentaram. Entendeu mais ou menos a estratégia? Sim, que aí você consegue movimentar o judiciário. Entrei com ação normal. Beleza, vamos colocar aqui um prazo. Protocolei hoje. O juiz foi diligente. Amanhã ele já disse, ó, a audiência vai ser dia 1º de junho. Chegou dia 1º de junho, não teve acordo. Não teve acordo. Não teve acordo, vai ter 15 dias úteis para apresentar uma contestação. Então esse prazo de 15 dias úteis não tem como acelerar. É a lei. 15 dias úteis, não é corrido. Então vai contar feriado, ponto facultativo. Depois que chegar os 15 dias úteis, vai abrir 15 dias úteis para uma réplica. O que é a réplica? É um reforço que a parte que ingressou com a ação, lendo a contestação, que é aquilo que eu rebati, vai tentar dizer. Ou ele pode fazer naquele primeiro dia, ou normalmente os 15 dias. Daí vai ter uma questão, o juiz vai olhar assim, não, aqui está saneado. O que é saneado? O processo está correto para julgamento. E vai deixar concluído para julgamento. Esse interim é que pode demorar um pouco, porque são prazos realmente da justiça. Prazo de lei, não tem como antecipar. Agora imagine, o juiz movimentou amanhã e marcou a audiência para o dia 1º de junho, certo? Vai ter a intimação para essa audiência. Imagine que eu não encontro o Ney em casa, não consiga te intimar. O que é que o juiz tem que fazer com a audiência no dia 1º de junho? Cancelar, suspender. Não foi intimado. Aí é o que eu te disse, ele tinha vaga dia 1º de junho, mas imagine que julho e agosto tá preenchido, ele conseguiu intimar o Ney, só vai ficar para setembro. Compreendeu mais ou menos a didática do negócio? Né? Então vai depender muito de intimação, depender do prazo, depender se a vara ela pode realmente estar até sobrecarregada, pode estar sobrecarregada, né? Então depende disso. E também depende da parte do advogado e fazer esse tipo de situação. Tipo, a gente hoje também fez uma diligência que a gente protocolou no dia, um documento no dia, foi 29 de abril. E fizemos um balcão virtual, tudo registrado, e não prosseguiram o processo. Então a gente fez diligência hoje pessoalmente e hoje já movimentou o processo. Né? Então o advogado também ele tem que fazer a diligência. Ele colocar só no sistema e ficar esperando só o sistema, demora mais ainda para o cliente. Massa, bacana. Vou deixar você beber uma águazinha, a Bora, gente vai aqui bora. voltar já já
para nosso bate-papo, falar um pouquinho aqui dos nossos patrocinadores, a galera que nos ajuda, a galera de casa aí acompanhando aí, o doutor Oswaldo Cardoso aí contando um pouquinho da sua experiência. Fácil Imóveis, onde você encontra os melhores imóveis aqui no Conjunto em toda Fortaleza. Quer alugar, vender? Fala com a Fácil Imóveis, garanto, você não vai se arrepender. Lá eles fazem parte de locação, administração de imóveis, venda de imóveis, então fala com a Fácil Imóveis. Trevo Lavicar, onde você encontra os melhores serviços de estética automotiva para seu carro. Você quer deixar seu carro novo de novo? Leva lá na Trevo Lavicar, eles vão dar aquela higienização, aquela limpeza. Você vê lá o melhor plano de opção para poder cuidar do seu carro e eles só usam produtos de alta qualidade da Vonix. Copiadora Central, onde você encontra os melhores serviços de gráfica rápida aqui no Conjunto Ceará. Você quer fazer uma parte de, canecazinha personalizada, foto 3x4, parte de identidade visual para o seu Instagram, para o seu negócio, para parte de artes também para publicar, vai lá na Copiadora Central que eu garanto, eles vão estar te ajudando e dando o melhor serviço para o seu negócio. Ponte da Tapioca, onde você encontra as melhores merendas aqui no Conjunto Ceará. Você quer fazer uma merenda deliciosa, conhecer lá a Ponte da Tapioca? Garanto, você não vai se arrepender. Lá tem buruaca, tapioca, cuscuz, waffle, tem omelete, tudo que você imaginar em termos de merenda deliciosa lá no Ponte da Tapioca. Tem café, suco, dá aquela conferida, se você não conhece, tá perdendo tempo. E Carteiras Moranga, onde você encontra estilo, é aqui na Carteiras Moranga. Olha só o tanto de opções que você tem, além de cintos, chaveiros, ela tem várias opções para você ficar naquele estilo e presentear uma pessoa aí que você goste, paizão, o namorado, o amigo. Então, com Carteiras Morangas, garanto, ele vai ficar naquele estilo. E nós vamos agora para o nosso quadro aqui, o Batatinha. Doutor, esse quadro é o famoso, se você levaria ou não levaria a pessoa para comer uma batatinha, aquele antigo do Raul Gil, né? Se você tira ou não tira o chapéu, né? Então, nós temos o quadro aqui que é o Batatinha, ele vai já voltar aí, que deu... Faz parte. Comer uma batatinha. Daqui, voltou. Mesmo, rapaz, ao vivo é assim mesmo. Tá bom demais. Tem o come ou não come, batatinha lá no polo, né? Então, se você... Tem alguns nomes, a gente botou aqui que você viria aqui e algumas pessoas mandaram alguns nomes pra gente, né? Eu gostaria de saber se você levaria pra comer uma batatinha lá no nosso polo aqui, patrimônio aqui do Conjunto Ceará, o Capitão Wagner. Rapaz, Capitão Wagner, eu trabalhei com o Capitão Wagner há um tempo que eu tava na Associação dos Militares, né? Ali também. Mas hoje eu não levaria o Capitão Wagner pra comer batatinha. Sério? Por quê? Rapaz, eu acho o seguinte, é como eu falei aqui, né? Pessoa boa, né? Pessoa de índole boa, mas eu creio que politicamente algumas referências que ele hoje está unido não faz parte do perfil dele. Tem um mau respeito, né? E também uma crítica construtiva. A esposa dele tornou-se deputada federal e eu acredito que ela não ajudou muito a segurança pública. Ficou a desejar, né? Então, eu não levaria porque, como ela seria a representante dele, não somou, no meu humilde ponto de vista, para a segurança pública. Então, por esse motivo, capitão, não levaria você para comer batatinha. Capitão, você não iria comer batatinha lá no polo, mas você tá convidado a participar do nosso podcast, viu? Não se esqueça, o nosso podcast aqui do Conjunto Ordinário tá convidado, mas você não iria comer batatinha, o doutor Oswaldo não lhe levaria. E você chamaria o Chagas Vieira para poder comer essa batatinha? Chagas Vieira, o ex-secretário do governo, no caso, né? Rapaz, eu chamaria, entendeu? Primeiro, eu não conheço, então chamaria porque eu não conheço. O Capitão Wagner eu já conheço, né? Não conheço, mas o convidaria para ouvir as ideias dele. Primeiro, o Chagas Vieira, no jornalismo, ele é um ícone. Isso aí é inegável, né? Então a gente vê a questão hoje da política, né? Da questão da política. Eu chamaria para a gente poder trocar uma ideia, trocar o que é que ele vê para o futuro do Estado, lógico, com as ideologias dele, com o máximo de respeito, mas eu traria pela experiência dele no governo, pela experiência dele tanto no jornalismo, e algumas ideias dele que ele bate muito nessa questão da fake news, e eu vejo, e nesse ponto eu concordo que existem alguns exageros, então por esse motivo eu convidaria para comer uma batatinha, para conhecer o Chagas Vieira. Olha aí, Chagas Vieira iria conhecer e comer uma batatinha lá no polo aí, para conhecer nosso polo de lazer. Você chamaria o Noélio? O Noélio, trabalhei muito com o Noélio também, uma pessoa primeira, entendeu? Assim, gosto demais, mas eu... Rapaz, vai aparecer uma rebelião, mas eu também não chamaria o Noélio para comer batatinha. Rapaz. Gosto do Noélio, ele sabe disso, gosto dele, gosto da família. Eu acredito o seguinte, o Noélio é uma pessoa boa, demais, trabalhei com ele, mas às vezes, no meu ponto de vista,
algumas pessoas que cercam o Noélio, talvez não cerquem mais hoje, mas são pessoas que estão do lado dele, mas era para estar do lado de lá. É uma opinião minha, né? Mas assim, gosto muito dele, mas hoje eu não comeria batatinha com ele, porque talvez ele leve as pessoas que era para estar do lado de lá junto com ele. Eu acho que ainda ficam com ele. Então, por esse motivo, eu não convidaria. Se você quiser assistir também, tem um episódio do Noélio, viu, aqui no nosso podcast. Dá aquela conferida lá, viu? A gente já teve uma entrevista aí com o Noélio. Você chamaria o Tony Brito? Tony Brito. Esse eu chamaria. O Tony Brito eu chamaria. Por que eu chamaria o Tony Brito? Na questão da segurança pública, da categoria dele, pessoa atuante. Nota 10. Também nas portas abertas para a sociedade, nota 10. E principalmente um democrata. Escuta um lado, escuta o outro. Então, por isso, Tony Brito, com você, eu comeria batatinha e mais um pastel. Você é um caba bom, decente, conversa com todo mundo, e isso é muito importante, principalmente para quem está envolvido na política e na segurança pública. E hoje ele está onde está porque ele vem crescendo sem esquecer a origem e conversando com todo mundo. A política é conversar com todo mundo. A gente melhora o que a gente não concorda e aplaude o que está bom. Não só ruim o tempo todo. Não existe ruim o tempo todo. Não existe na minha casa tudo ruim. Existem momentos ruins que a gente está ali para somar. Então, como a gente quer sempre a união, meu amigo Tony Brito estaria convidado a levar um pastel, uma Coca-Cola, viu, Tony? Olha aí, gosto Tony, dele iria demais. Comer batatinha, Tony, gente boa demais com isso, ele também é um cara muito legal. E também tá convidado, viu, participar do nosso podcast, faz tempo que a gente já chamou e tal, está aí ainda o convite, venha né? que eu vou lhe acochar pra você vir, viu? E você chamaria o Elmano, o governador Elmano? Eita, Elmano de Freitas. Elmano de Freitas, advogado, né? Um bom advogado, da cidade de Baturité, terra da minha madrasta. Eu convidaria o governador Elmano de Freitas. Sabe por quê? Por quê? Eu acredito o seguinte. O que é que eu acredito? Eu acredito na união de forças. Quem tá aí vai dizer assim, rapaz, esse cara aí é esquerdista. Não é assim que o pessoal diz, né? Esquerdista. Não ficou com o de direita. Eu acredito o seguinte, no Ceará não existe direita. É uma opinião minha. Certo? Posso estar errado? Posso, lógico que posso estar errado. Não existe direita. Existe esquerda, isso é um ponto positivo. Esquerda, a pessoa luta pelo seu ideal. Ah, mas é um ideal que eu não gosto. Aí a opinião é igual batatinha. Você pode gostar de uma batatinha com ketchup, batatinha com maionese, batatinha, né, com creme cheese ou batatinha sem sal. Direita no Ceará não existe. Não existe. Porque se fosse direita, não tinha as articulações que tem agora. Então por que é que eu convidaria o governador Elmano? Porque independente da ideologia dele, ele é fiel à ideologia. Fiel ao princípio. E eu não vejo, que isso é um ponto positivo, batendo na oposição, que isso é muito importante. Não vejo essas pancadarias da oposição. E um ponto que assim, uma sugestão, se eu fosse um mentor da oposição, bater menos e ajudar mais. E aqui não é uma crítica para quem, porque eu conheço o pessoal. É porque fica chato, fica cansativo e traz um desserviço para a sociedade. Então, ele é o governador e eu uso a teoria bíblica. Jesus disse o quê? Dá a César o que é de César. Ele é governador. Se ele chegou a governador, é porque Deus permitiu em algum momento. Se um dia ele vai sair, Deus vai permitir também. Agora, sem briga, sem macular a parte íntima da pessoa, questões além da política. Hoje eu vejo muito a direita saindo de comarcas e indo para outra comarca. Tem vereador que vem lá da Caucaia, vem fiscalizar Fortaleza. Aí tem um cara que tem um cargo comissionado com um deputado federal que vem fazer baderna em outra cidade. Isso é tumulto. Nós vivemos um país democrático. Eu não estou dizendo que a pessoa não tem que fazer a reclamação. Lógico que tem que fazer a reclamação. Lógico. Agora, de uma forma coerente. Aí, ao mesmo tempo, esses que lá atrás criticavam outros que estão aliados agora, aí tá aí surgindo um vídeo viralizando. Chamava de bandido, que não prestava, que não sei o quê. E hoje está junto. Como é que tu tem credibilidade, né, de pessoas que têm duas palavras? Ah, não, é um projeto. Projeto. Por isso que eu convidaria o Elmano. O projeto dele foi fiel à ideologia dele. Aí imagina, eu sou o teu advogado. Eu não sou fiel a ti porque chegou outro que me contratou com mais dinheiro e eu te abandonei? Ou porque o projeto do outro era pagar 2 vezes e eu disse, tô nem aí pro Ney. Essa é a situação. Vou citar um nome que eu não...
Eu acho que não ia aparecer, eu acho que não vai aparecer, mas eu vou citar o nome. Tipo, Eduardo Girão. Gosto muito do Eduardo Girão. Por quê? Levaria pra comer batatinha, pastel. Por que Eduardo Girão? Sempre aqui, ó. Coerência. Coerência. Agora, tem fulano, tá aqui 3 pessoas que são inimigas. Daqui a um ano, por algum motivo, que eu creio que não é um motivo social, se unem pra... Qual o projeto disso aqui? Qual o projeto? Só criticar isso daqui, mas me diga o que é que pode ser melhorado. Não tem. Então a gente tem que deixar esclarecido para a população o seguinte: não é só zoada, não é só barulho, é coerência. Então, assim, se eu tô contigo e te deixo e mudo, por isso que alguns nomes que eu citei aqui eu não levo para comer batatinha. Que eu conheci de outra forma e no momento eu acredito que se perderam nas suas ideologias. Com o máximo de respeito. Aqui é a opinião do fundo do coração, sem querer maltratar, malquear ninguém, porque eu sei que depois fazem os cortes e pegam só as partes críticas, né? Polêmica, né? Polêmica, né? A parte polêmica não fala a verdade do negócio, né? Então, assim, eu levaria o governo Normando, sim. Eu acredito que o grande boom é a segurança pública. É um desafio no país todo, né? Eu viajo quase todos os estados, é um desafio no país todo. É uma crise social que a gente não pode jogar só na segurança pública. Tem que ver também outros pontos para balizar. E lógico, vou deixar de fazer denúncia, deixar de apontar problema? Não, tem que apontar problema, até para ter a melhoria, cobrar. Mas a gente também vê a contrapartida do governo, também vê outras vitórias. Então acho que, pelo senso de justiça, eu levava o governo Normando para comer uma batatinha, pedir um suquinho lá de tamarino para a gente poder somar. Eu chamaria assim, sem problema nenhum. Se for para ajudar a sociedade, pode ser vermelho, pode ser azul, pode ser amarelo. O que a gente tem que trazer é o que? Um senso para ajudar a sociedade. A sociedade. Então, os pontos que eu fiz sobre questão de segurança pública, sobre parlamentares, é realmente um ponto que a gente traz como opinião de quem está no dia a dia e que também escuta a população falando. Nada para o lado pessoal, nada para denegrir imagem, mas é o que eu acredito que realmente é feito. Sempre, Ney, e quem nos assiste, em época de política, sempre tem o salvador da pátria. Mas o bom é que o salvador da pátria ele aparecesse nos outros 3 anos. Sempre. Mas quando chega na época de política, aparece tudo de bom, tudo de ruim. Mas os outros 3 anos, onde é que está esse pessoal? Entendeu a jogada? Entendi demais. Então, essa é a grande sacada que eu acredito. Entendeu? E não é porque, citando os nomes, é porque é petista. Não. Não. Se faz o serviço bom, deixa o petista trabalhar. Ah, não, é porque é do União Brasil. Se ele faz serviço ruim, tem que ser criticado mesmo. Então, eu acredito o seguinte, que essa turbulência, essa divisão interna no país não faz bem para ninguém. Eu te digo mais. Falar que só um é cão e só outro é Deus, isso é muito complicado. Entendeu? E para você que está em casa, não se apaixone por político, pelo amor de Deus. Não se apaixone por político, porque ele não é apaixonado por você, ele é apaixonado pelos seus votos. Isso é algo crucial. Se você abrir a sua mente, beleza. Se você tem um cargo comissionado de um político, você tem que se apaixonar por ele, sim ou não? Tem, porque você ganha dali. Agora você não pode vender sua alma, como tem alguns por aí que vendem a alma. Aí eu trabalho no escritório do Ney, devo respeito, lutar pelo Ney. Mas eu vou vender minha alma pro Ney? Não, tem o meu princípio. O meu princípio é esse. Agora, você vai decidir qual é o seu princípio. Seu princípio ele se baseia por aqui ou por aqui? Depende muito disso, né? Então, eu vejo a questão política nessa. Eu sento para conversar com quem é de esquerda, com quem for de direita, quem for centro, quem for da galáxia, quem não for da galáxia, desde que tenha respeito. Se você sentar aqui e for gritar comigo porque é de direita, apontando um monte de coisa, eu vou ficar calado olhando para você. Porque você não quer conversar. Você não quer um diálogo. Você quer agressão. Então o que acontece muito é essa agressão. Tipo, vou dizer um ponto. Não sentaria, não levaria para comer batatinha o André Fernandes. Pensa a lógica. A lógica. Ele faz um vídeo capinando uma praça. Porque tá suja a praça. Show de bola crítica? 10. Aí ele pega o lixo para aumentar o tom, leva para frente da prefeitura de Fortaleza.
Perdeu os 10 pontos, 0. Qual o exemplo? É porque é like? É porque quer jogar? Não tem lógica. Não tem... Entenda. Não tem lógica. Aí eu pego um policial parlamentar que pega um porco, puxa pela orelha, acocha. Qual é a lógica política disso? O que é que vai trazer de bem para a sociedade? O que foi que ele somou para dizer, não, aqui eu somei na sociedade. O tempo que perde fazendo essas situações, ele podia estar fazendo um vídeo em frente à prefeitura, apontando, ó, a gente foi lá, limpou, tá aqui, a gente fez isso, tem um buraco em tal canto. Esse tipo de situação. Então a gente podia passar a noite toda conversando sobre esses pontos. Então, assim, eu acredito que a política, ela está, de algumas pessoas, lógico, sendo nivelada, ó, por baixo. Por baixo, entendeu? Então, assim, quem perde com isso? A sociedade, que fica confusa. E alguns estão ganhando com essa confusão. Infelizmente. Mas essas são as pessoas que eu trazia para comer batatinha, meu amigo Ney. Foi polêmico sua batatinha. Foi polêmica aí, viu, produtor? Não, porque muita gente... Aí dá o que falar. Esse batatinha aí dá o que falar. Porque muita gente vai dizer assim, ó, mas tu não trabalhou com A, B ou C, tu virou esquerdista, te compraram. É sempre assim, porque o argumento, Ney, é o mesmo. O argumento é o mesmo. Só que na realidade, a gente conhece os dois lados da moeda, a gente sabe. E a melhor coisa do mundo é você ter transparência. Entendeu? Não que as pessoas que eu não queira trazer para comer batatinha sejam pessoas ruins, do mal, pecaminosos. Não. É porque a gente tem que trazer realmente uma soma. Uma soma para a sociedade. Não adianta só gritar. É isso aí. E nós temos um outro quadro aqui, doutor, que é o famoso puxão de orelha, certo? Para quem você daria esse puxão de orelha? Puxão de orelha? Porque eu esqueci o nome do cara. Eu falei aqui, agora eu vou... O nome do cara lá, como é o nome lá do cara que vive no Aquiraz? É o... Eu acho que ele é... Não sei se foi assessor do André Fernandes, que faz uma zoada medonha. É o... Eu esqueci o nome desse cara. É o puxão de orelha, porque ali é sem necessário. Palhaçada. Entendeu? Acho desnecessário. Tipo, você leva para a sociedade uma imagem de que nós não fazemos tal situação. Não fazemos tal situação. E nos vídeos você fica apontando outras coisas. Ou chamando autoridades de apelido, tudo. Isso, para mim, é baixaria. Vai na ideia. Vai na ideia, vai na consciência. Você pode até ir lá, mas vai na ideia, na consciência. Porque eu esqueci o nome do cara, ó. Então, assim, eu creio, não é nem questão partidária. É porque é massa de manobra. Entendeu? Aí eu tenho vereadores ali que a esposa perdeu o cargo comissionada, agora... Pronto, isso. Que já é outro. Né? Que perdeu o cargo comissionado, agora ele é revolucionário, porque a mulher perdeu o cargo. Entendeu? Né? Então, assim, mas ele tinha o cargo. Então ele faz parte do almoço, da janta. Aí agora ele é o bom samaritano? Não, tá errado também, cara. Então, esse tipo de situação política é o que está conturbando a nossa sociedade. É o que está conturbando. Entendeu? Então, assim, deixa a sociedade está tão naquela questão de like, tão confusa, buscando uma salvação, que esses caras que poderiam prestar um serviço realmente eficiente, estão por aí. Ah, mas eles são, um exemplo, mas eles foram votados e ganharam. Abreu Júnior. Pronto, eu não conheço esse rapaz, mas eu acho que é desnecessário. Entendeu? Né? Então, assim, esse tipo de coisa não tem... Acho literalmente que não tem necessidade. A denúncia pode ser feita de todo jeito, mas quando você cita um apelido numa pessoa, sai do além. Lógico, vai ter like, beleza, vai... Show de bola. Mas eu acredito. Lógico, com certeza eu não tenho como afirmar, mas deve ter um vínculo político com alguém, deve ter, salvo engano, um cargo comissionado. Então, isso aí, ele vira uma voz distorcida. Uma voz distorcida. Agora, ele pode fazer uma passeata e cobrar? Pode. Perfeito. Ele pode fazer uma situação em frente a um órgão público com faixa e tudo mais? Pode. Pode. Desde que não gere desrespeito. Entendeu?
desde que não gere situações apenas para criar um assombro nas redes sociais e o pessoal vê, só que na prática não é aquilo, né? Então, orelha para ele, orelha para esses parlamentares que fazem, né, no geral, esse tipo de situação. Quem mais que eu posso ver aqui? O puxão de orelha. Deixa eu ver. Eu lembrei bem dessa situação, porque a gente tava falando de política e Sim. tava na minha mente, eu acho que realmente... Puxão de Ó, orelha, quer um né? exemplo? Foi? Foi. Entenda. Lógico, ele tem uma questão política, isso é fato, certo? Isso é fato, ele tem uma questão política, mas entenda, qual é a questão política dele? Ele quer ser, um exemplo, não sei, né, não conheço, mas pode ser, né? Ele é um pré-candidato a deputado estadual, aí ele tá indo em todo canto. Show de bola, ele pode ir, não tem problema, desde que ele respeite o negócio. A gente viu situações aqui de parlamentares, entenda, ingressando em obras públicas, onde lá está um terceirizado. Já tem decisões no Tribunal de São Paulo que o parlamentar ele não pode entrar num hospital para filmar, para fiscalizar, por fiscalizar. Nenhum direito, entenda, nenhum direito ele é absoluto. Sempre bate na liberdade de expressão, entenda. A liberdade de expressão, ela não é um direito absoluto. Se você sai da liberdade de expressão, você pode responder um crime de difamação, calúnia, injúria, ameaça, constrangimento ilegal. Olha o limite do direito de expressão. Só que conturbaram na mente da sociedade que ela é absoluta. Eu posso te xingar, Ney, por rede social. Porque eu falei do teu político, eu posso te xingar, te chamar de bandido. E tu um cidadão honesto do Conjunto Ceará. Porque eu não gostei da postagem de um influencer desse, entendeu? Ele quer o quê? Ele quer te humilhar. Ele faz um vídeo te humilhando. Então, assim, embutiram na mente da sociedade que não existe limite, mas existe limite. Até a vida no Brasil, né, ela não é absoluta. Tem momentos que podem a vida ser cesseadas. Código Penal Militar. Né? Então, eu acredito que a política, lógico, você pode mostrar de tudo. É um direito constitucional. Ó, tá errado aqui, tá errado ali, a prefeitura tal, teve desvio e tal, o canto, o Conjunto Ceará não presta por causa disso. Mas na base da educação, porque existe família. Agora, eu chego, vou para uma cidade, o prefeito, e taca o pau no prefeito. O prefeito tem filho, tem parente, tem mulher, tem criança. E aí, onde é que tá o pudor? Aí, entenda, aí eu vou aprofundar um pouquinho mais, que eu tô até me esticando muito no puxão de orelha. Aí você diz assim, eu sou de direita, aí anda com a Bíblia embaixo do braço, e domingo tá na igreja. Deus fez isso? O que foi que Deus fez? O que foi que Jesus fez? Para quem gosta da Bíblia. Ele admoestava. Vai, não peques mais. Ele não ia, não se segurava por trás. E puxão de orelha também, já que eu falei em Bíblia, para pastor que leva político pro palanque. Puxão de orelha. Lembrando que agora, via eleitoral, viu, você pode aí sofrer uma sanção se você levar alguém pro palanque. Igreja é igreja não é lugar de política. Ah, mas nós temos que ter os nossos da igreja. É diferente. Agora você beneficiar, tem pastor aí enrolado porque beneficiou e deu um tiro no pé. Imagina, Né? Ei, meu irmão, vamos pro próximo pro nosso próximo quadro, né? Que é o selo do CC Ordinário. Pra quem você daria esse selo do CC Ordinário? O selo Uma espécie de prêmio, honraria, de Prêmio? gratificação, assim, tipo assim, rapaz, merece ser honrada essa pessoa, né? Pronto. Eu vou fazer num geral, né? Eu daria o selo primeiramente para a Segurança Pública do Ceará, aos policiais, né? Aos policiais militares, policiais civis, bombeiros militares, a guarda municipal, agente de trânsito que realmente estão no dia a dia aí 24 horas protegendo a gente, Nossa. lutando realmente, é uma questão social de segurança pública, lutando. Também queria dar um selo. Eu não falo muito de parlamentares, mas para duas pessoas parlamentares que a gente tem feito algumas demandas e a gente tem sido muito solícito com a gente, que é o deputado Bruno Pedrosa, deputado estadual. Né? Então a gente, algumas demandas da segurança pública, demandas sociais, tem aberto bem as portas, pelo menos para a gente poder ajudar as pessoas pro bono. E a Adriana Pedrosa, né, a vereadora, né? Então assim, também tem aberto muito espaço, né, para algumas demandas, alguns questionamentos que a gente busca para a sociedade
e tem nos ajudado. Então, na questão política, vou deixar nessas duas pessoas. Também coloquei para a segurança pública. Também um ponto importante, né, trazendo já para a Seara, porque a gente já conhece um pouco que a minha esposa é enfermeira, para os enfermeiros aí de posto de saúde de bairros, principalmente da periferia, que fazem um trabalho excepcional, né, porque também não é fácil trabalhar com pessoas, e às vezes com pessoas doentes. Então, assim, eu elevo para a questão da saúde pública isso. E eu queria dar um selo, vou deixar aqui registrado, né, de uma pessoa que eu escuto todo dia na rádio. Todo dia na rádio eu escuto. Eu não escutava quando criança. Sim. Porque eu achava assim, aquele marasmo. Mas eu escuto na rádio e você vai surpreender o nome. Eu queria deixar um selo aqui pro João Inácio Júnior. Depois que ele começou com aquele negócio da dancinha, rapaz, eu me amarrei naquele negócio. Todo dia eu escuto a rádio. João, você renasceu, você já era um ícone, renasceu e trouxe muita alegria. Eu falo isso porque meus filhos gostam. Eu fui pro Paraná e o pessoal tava assistindo o vídeo. Fui pra cidade do Leste do Paraguai, o pessoal tava assistindo um vídeo, gente, assim, eu vendo o pessoal vendo, rindo. Então tá levando felicidade. Então não sei se essa mensagem chega a ele, mas João, não conheço pessoalmente também, só como referência na TV, então eu deixo também um selo para ele por ter renascido, né, um grande apresentador, um grande jornalista, conduta excepcional, me inspiro muito na questão de voz, de posicionamento, de mente aberta com ele, então eu deixo também aqui registrado nesse podcast um selo. Eu disse, surpreendente, todo mundo pensou que eu ia mandar né, para alguém, mas para uma pessoa dessa. Massa, bacana, doutor. O selo aí, muito bem dado aí, de realmente referências boas, né, do nosso ícone, ainda bem do nosso Ceará. E, doutor, estamos chegando no nosso finalzinho aqui, muito bom bater esse papo com você, aprender um pouco mais, escutar um pouco mais, né, sobre direito, sobre sua trajetória também. Se eu já era fã, né, agora eu sou mais fã ainda, porque realmente um cara muito bacana, conheço você também de uma longa data aí, um cara que realmente vem em ascensão, crescendo, né, trabalhando. Então, meu irmão, meus parabéns, obrigado por ter aceitado o convite. E agora fica aí o famoso jabá, né, deixa aí o pessoal de casa aí, sua rede social, seu Instagram, fala pro pessoal de casa aí e dê aquele famoso jabá aí. Beleza, Ney, cara, muito obrigado. Obrigado por esse convite excepcional. Muito feliz. Hoje é um dia que eu também estou vindo de uma sessão que a gente recebeu uma honraria da Câmara dos Vereadores de Fortaleza. Recebemos a medalha jurídica, né, a maior medalha da Câmara, a maior talvez do Ceará na questão jurídica de uma Câmara de Vereadores. Fiquei muito feliz, né? Obrigado ao presidente, aos vereadores, né? Então, e o Ney é um amigo de longa data também, a gente, né, tem uma afinidade muito boa, ideias parecidas, lógico. E mesmo que não tivesse ideias parecidas aqui, ó, é um bate-papo, é assim que a gente cresce junto. E para você que gostou um pouco aqui da minha história, desse meu jabá, eu sou Oswaldo Cardoso, você pode ir lá no meu Instagram, @adv.oswaldocardoso, o Oswaldo é com W no lugar do V. Nós também temos um podcast, que é o @Motiva Ceará, o Ney já participou e foi, ó, sucesso. Então a gente está em todas as redes sociais. Caso você precise de alguma orientação jurídica, gostou do podcast, quer tirar uma dúvida, aquilo ali eu queria tirar uma dúvida, você falou com o Ney, vai lá no direct do Instagram, manda lá que vai ter alguém que vai te atender, tá bom? Então assim, para mim é uma grande honra estar com esse amigo, aqui nos bastidores também com o nosso diretor, Elton John, entendeu? Então assim, fico muito feliz e o meu, a poesia que eu mais gosto, que eu sempre tento abrir, as palestras que a gente dá em universidade, eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Então, quando o mestre Belchior fez essa música, ele fez para todos nós. E Ney, deixa essa poesia para você, porque assim, a gente não precisa de nada disso para ser honesto, trabalhar com transparência e com coerência. Verdade, meu irmão, muito obrigado. E você aí de casa, não se esqueça de ativar as notificações, seguir aí as redes sociais do doutor, acompanhar também o podcast dele e compartilhar, né, também o nosso vídeo aqui com a galera aí, mandar para a turma toda para poder conhecer um pouquinho do nosso podcast, conhecer um pouquinho da história do nosso amigo Oswaldo Cardoso aí. Então, tamo junto, muito obrigado, não se esqueça, viu? Próxima quinta tem novo podcast. Valeu!